Eu sou o Lucas, para quem não me conhece, e aqui eu te ensino a investir para ter R$ 1.000 pingando na conta todos os meses, mesmo que você esteja começando agora do absoluto zero. E hoje eu quero falar sobre a grande oportunidade que a gente enxerga no mercado de fundos imobiliários. E além disso, eu vou te falar quais são os 5 fundos imobiliários que eu tenho em carteira e que me ajudaram a chegar nos R$ 1.000 pingando na conta todos os meses em dividendos. Só que para isso você precisa entender um pouquinho mais sobre o mercado de fundos imobiliários. Fundo imobiliário é uma excelente forma de você conseguir criar renda passiva recorrente. Ou seja, em outras palavras, conseguir receber renda todos os meses. Isso porque a grandíssima maioria dos fundos imobiliários pagam esses rendimentos mensalmente. Agora, um ponto importante aqui sobre um termo, tá? É muito comum quando você estiver estudando sobre o mercado de fundos imobiliários encontrar a palavra rendimentos. Rendimentos é praticamente ali é muito similar ao conceito de dividendos. Só que para fundos imobiliários usa-se mais essa palavra de rendimentos, tá? Então, dividendos, rendimentos, se você encontrar essa palavra, entenda-se que é a mesma coisa. É grana pingando na sua conta, referente ali a você ter um número de cotas ou um número de ações na sua carteira de investimento. Agora, voltando para o nosso assunto principal, quando eu falei para você agora há pouco que fundos imobiliários são uma excelente forma de se gerar renda passiva, isso acontece pois, por lei, os gestores dos fundos imobiliários são obrigados a distribuírem pelo menos 95% do lucro do fundo imobiliário dentro do semestre aos cotistas em forma de rendimentos. Agora, para deixar ainda mais atrativo o mercado de fundos imobiliários, os gestores escolhem por distribuir todos os meses esses rendimentos. Isso porque, fazendo dessa forma, né, a estratégia dessa forma faz com que as pessoas olhem para o mercado de fundos imobiliários e vejam uma excelente opção de investir no mercado imobiliário, sem que você tenha que tirar do bolso 200, 300, 400, 500 mil reais para comprar um imóvel e aí só depois conseguir alugar para um inquilino e receber aluguel todos os meses. Por isso que investir em fundos imobiliários é uma excelente forma para os pequenos investidores, como eu e você, conseguirmos investir no mercado imobiliário, receber rendimentos todos os meses, como se fosse um aluguel, sem que a gente tenha que fazer um investimento de centenas de milhares de reais, ou ainda ter que cair num financiamento e ficar pagando juros para o banco. Ainda mais nessa época que a gente vê os juros tão altos, né? Então, comprar uma cota de um fundo imobiliário é como se você estivesse comprando literalmente um pedacinho de um imóvel. No caso dos fundos imobiliários de tijolo, você literalmente está investindo em imóvel físico, um imóvel que é seu, uma parte daquele imóvel é sua. Por outro lado, se você investe nos fundos imobiliários de papel, que é a outra opção que a gente tem disponível, você está fazendo um empréstimo para alguém e esse alguém está de fato construindo um imóvel, comprando um lote de terreno, vendendo esse loteamento para construção de casas ou hotéis, qualquer que seja o objetivo daquele construtor, tá? Por isso que quando você investe no fundo imobiliário de papel, por regra e por definição, você acaba investindo em uma opção de maior risco. Isso porque você está investindo em uma obra que ainda precisa ser construída, precisa ser executada, e o risco é muito maior do que se você compra já um imóvel pronto, né? Faz todo sentido. Agora, assim e como eu acabei de te contar que os fundos imobiliários, né, distribuem, são obrigados a distribuir pelo menos 95% do lucro do semestre em forma de dividendos aos cotistas, isso quer dizer que a riqueza, praticamente toda a riqueza que os fundos imobiliários geram, são pagos todos os meses aos cotistas, tá bom? E por que eu estou te falando disso e por que eu estou reforçando que é tão importante você ter essa clareza? Porque quando você olha o valor da cota dos fundos imobiliários, você não vai ver o valor da cota subindo muito e nem caindo muito. E aí muita gente olha só o valor da cota e compara quanto que a cota se valorizou ao longo do tempo. E aí está o grande erro. Porque quando você olha só o valor da cota, você não está considerando os rendimentos que foram pagos, você não está considerando 95% da riqueza que aquele fundo gerou. É muito importante que na hora que você faça o cálculo de valorização da sua carteira de fundos imobiliários, você considere os rendimentos para fazer esse cálculo. Caso contrário, você está descartando praticamente toda a riqueza que o fundo imobiliário gerou e fazendo o cálculo errado, fazendo o comparativo errado, tá? Então, quando você for calcular e quando você for olhar quanto de riqueza o seu fundo imobiliário gerou, você precisa pegar o valor da cota
e somar aos rendimentos todos que foram pagos desde o início do momento que você comprou a primeira cota até o momento que você está fazendo o cálculo hoje, tá? Então, fique atento. Valor da cota mais valor de rendimentos pagos, isso é a forma correta de você olhar quanto de riqueza aquele fundo imobiliário está gerando ou ainda já gerou para você na sua carteira. Fechado? Agora vamos lá. Eu vou compartilhar com você, contar para você quais foram os 5 fundos imobiliários que estão na minha carteira e que eu enxergo como uma ótima oportunidade, não só porque eles já vêm contribuindo para os meus rendimentos mensais, mas porque eles estão em um momento bem oportuno para você olhar com carinho e estudar esses fundos. Isso porque os fundos imobiliários, nesse momento, estão sofrendo bastante no mercado de investimentos. Fundos imobiliários são considerados investimentos em renda variável. E nesse momento a gente enxerga a renda variável tomando porrada de tudo quanto é lado. A gente vê a taxa Selic muito alta, isso faz com que muito dinheiro da renda variável vá para a renda fixa, e além disso faz com que o custo do risco não vale a pena, né? Ou pelo menos você precisa ter um retorno muito alto para valer a pena você colocar um dinheiro no risco, quando a gente tem uma renda fixa que tem um risco menor, pagando retornos mais elevados, tá bom? Agora, se você enxergar isso como uma oportunidade, que é a maneira que de fato você deveria olhar, você vai encontrar na renda variável um grande momento de entrada, um grande momento de investimento para o longo prazo. E fundos imobiliários não é diferente. Por exemplo, vou dar aqui o primeiro fundo imobiliário, que é um fundo imobiliário que eu gosto muito. Foi o primeiro fundo imobiliário que eu comprei na minha carteira há muitos anos atrás e é a minha maior posição nos dias de hoje. É um fundo imobiliário de papel chamado REC-R11. Esse fundo imobiliário é um gigante do mercado, ele tem um patrimônio de 2,5 bilhões de reais. Então, imagina que é um fundo imobiliário com bastante dinheiro, bastante patrimônio e, por consequência, bastante diversificação, o que é muito bom, principalmente num fundo imobiliário do tipo de papel. Quando a gente olha um fundo imobiliário com patrimônio alto e bem diversificado, como é o caso do REC-R11, você entende que o risco dos fundos imobiliários de papel, que é um pouco maior do que os de tijolo, ele começa a ficar mais mitigado, ou seja, mais controlado. Porque mesmo que você tenha problema em 1, 2, 3, 4 CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários, você tem uma diversificação tão grande que os seus rendimentos não vão ser assim tão afetados. Tá? Então, é muito, muito importante que nos fundos imobiliários de papel você busque por fundos que tenham bons tamanhos, ou seja, que tenham um patrimônio grande, e ainda que tenha uma boa diversificação lá dentro. Quando eu falo diversificação, é que tem um número elevado de CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários, que é de fato, né, a essência da existência de um fundo imobiliário de papel. Putz, Lucas, qual é a quantidade ideal de CRIs que o fundo deveria ter? Olha, eu não vou conseguir te dar um número exato, porque isso depende do tamanho do patrimônio do fundo. Mas eu vou te dar algo melhor. Se você olhar dentro do fundo imobiliário e você encontrar o CRI, né, ou seja, o certificado de recebível imobiliário, com a maior participação acima de 8% do patrimônio, já merece um ponto de atenção. Pode ser, na minha concepção aqui, no meu entendimento, já indica que esse fundo está um pouco mais concentrado em um CRI do que precisaria. Agora, se o CRI com a maior participação dentro do patrimônio líquido do fundo não passar de 8%, eu já considero como uma diversificação bem interessante, uma diversificação bem boa, tá bom? O REC-R11, por exemplo, não tem nenhum fundo, não tem nenhum CRI, né? Desculpa, que tem uma participação maior do que 5%. Então, eu considero como uma diversificação bem legal. Além disso, o preço sobre valor patrimonial, que é um indicador bem interessante para a gente avaliar fundos de papel. Esse preço sobre valor patrimonial, ele mede o preço da cota daquele fundo imobiliário versus o valor patrimonial por cota do fundo. Então, imagine o seguinte, se você olha um P sobre VP igual a 1, é como se você estivesse pagando naquele momento exatamente o valor do patrimônio líquido do fundo. É como se você estivesse comprando uma moeda de R$ 1, pagando R$ 1. Então, se a moeda de R$ 1 vale R$ 1 e você está pagando R$ 1, quer dizer que você está pagando o valor que de fato ela vale, tá bom? Essa é uma forma bem simples de você interpretar esse indicador. Portanto, se o P sobre VP está acima de 1, quer dizer que você está pagando mais caro do que de fato vale. Quer dizer que você está comprando aquele fundo imobiliário com ágio.
Logo, o risco vai ficando maior, porque você está pagando um preço mais alto do que de fato deveria valer. Agora, se o P sobre VP está abaixo de 1, quer dizer que você está comprando o fundo imobiliário a cota com deságio. Quer dizer, em outras palavras, que você está comprando, né, um patrimônio hoje por um preço mais barato do que ele de fato vale, se fosse considerado o preço justo, o preço de fato patrimonial daquele fundo. Então, o P sobre VP em fundos imobiliários de papel, eles são muito bons e muito acurados, porque existe uma história de marcação a mercado e tal. Nos fundos imobiliários de tijolo, daqui a pouco a gente vai falar sobre eles, não é um indicador assim tão bom, é uma referência, mas você definitivamente não deveria olhar só para esse indicador. O P sobre VP do REC R11 hoje está em 0,91. Então, aqui nesse caso, de fato, é como se você estivesse pagando 91 centavos por uma moeda de R$ 1. Pô, parece interessante, né? Você está pagando mais barato do que de fato tem de valor. Então, o P sobre VP desse fundo está bem atrativo e bem interessante. Isso porque a gente viu o rendimento dos fundos imobiliários de papel e do REC R11 não foi diferente, uma queda acentuada nos rendimentos nos últimos meses. Os fundos imobiliários de papel, assim como os de tijolo, mas principalmente os de papel, eles têm grande parte dos contratos atrelados à inflação, tá bom? Então, se você tem uma inflação alta, naturalmente os rendimentos desses fundos sobem muito rápido. Por outro lado, se você tem uma inflação baixa ou até negativa, os rendimentos caem bastante ou até desabam. E quando os rendimentos caem, naturalmente o preço da cota também cai, tá? Então, nos últimos 3 meses, na verdade não nos últimos 3, né? Porque os últimos 2 a inflação já veio positiva, mas nos 3 meses anteriores a gente teve um cenário de deflação. Cara, deflação é algo muito raro de acontecer. Quer dizer que a inflação foi negativa, quer dizer que o preço da cesta do IPCA, né, que é medido pelo IBGE, ficou negativa. Quer dizer que é como os preços das coisas ficaram menores do que no mês anterior. Então, quando a gente tem um cenário de deflação, naturalmente aqueles CRIs, aqueles contratos são reajustados ou de forma negativa, ou seja, para baixo, ou ainda eles não são reajustados de forma positiva quando o fundo imobiliário tem proteção contra a deflação. Aqui já fica um pouco mais técnico, não é o nosso tema de hoje, não vou entrar nesse detalhe. Eu só preciso que você entenda aqui com clareza que quando a gente tem deflação, os rendimentos dos fundos imobiliários, principalmente de papel, caem demais, e foi exatamente isso que aconteceu. Se você olhar o rendimento do REC R11, você vai ver que caiu pra caramba. O fundo imobiliário chegou a pagar R$ 2 por cota, lá atrás, 6 meses atrás. E quando a gente olha no mês anterior, a gente viu que esse rendimento caiu para menos de 70 centavos por cota, então caiu muito. Automaticamente o preço da cota desaba. Agora, pensa comigo aqui. Será que é mais comum a gente encontrar cenários de inflação negativa ou positiva ao longo do tempo? Pô, Lucas, não sei dizer. Tá, pensa comigo. É mais fácil você ir no mercado e encontrar os produtos mais baratos? Ou é mais fácil você ir ao mercado e encontrar os produtos mais caros? Olha, definitivamente é mais fácil você ir ao mercado e ver que os produtos subiram de preço. Isso é a dinâmica que a gente encontra com muito mais frequência. Ou ainda, se o produto não sobe de preço, ele diminui de tamanho, né? Que é praticamente o cenário é exatamente o mesmo. Você continua pagando o mesmo valor por menos produto. Logo, você está pagando mais caro pela quantidade de produto. Então, é muito mais comum que você encontre um cenário de inflação positiva. Logo, esse cenário de deflação que a gente viveu não vai ficar desse jeito, já não está mais desse jeito. Nos últimos 2 meses, o cenário inflacionário já voltou para o positivo, tá bom? Então, o que eu espero que comece a acontecer a partir de agora é que os fundos imobiliários de papel comecem a ter esses rendimentos crescentes, ou seja, os rendimentos voltando a subir de novo. Se os rendimentos dos fundos imobiliários começam a crescer, automaticamente a gente vai começar a ver o preço das cotas subindo, porque o mercado começa a ficar mais atrativo. As pessoas começam a olhar rendimentos maiores e falam: ah, eu quero comprar esse ativo, vale a pena eu comprar esse ativo. Então, você vai ver mais pessoas querendo comprar, menos pessoas querendo vender, automaticamente o preço da cota sobe. Então, presta atenção, porque nos fundos imobiliários de papel, nesse momento, a gente enxerga uma excelente oportunidade de compra, uma excelente oportunidade de investimento para o médio e longo prazo. O REC R11 é um fundo imobiliário que eu tenho na minha carteira e que eu fiz aportes, porque é um fundo que, na minha visão, está bastante descontado,
e é um fundo que tem diversificação, tem um patrimônio grande e tem um histórico de uma boa gestão com pagamento de dividendos, né, de rendimentos bastante elevados. Ah, Lucas, mas como assim dividendos bastante elevados? Olha, para você ter uma ideia, o dividend yield, que é o principal indicador que a gente mede quanto que o fundo tem pago de dividendos, pagou nos últimos 12 meses 15% de retorno aos cotistas. 15%. É bastante coisa. Mesmo no cenário de taxa Selic alta, né, renda fixa bastante atrativa, ainda assim o dividend yield do REC R11 está acima disso, tá? Se a gente olha a taxa desse fundo, como ele é um fundo imobiliário de maior risco, a gestão naturalmente cobra uma taxa de administração maior. Eu considero essa taxa do REC R11 como teto do ideal para um cotista, que é de 1,2% ao ano do valor patrimonial, tá bom? Acima de 1,2% eu já acho uma taxa bem abusiva. O fundo precisa ter um retorno muito alto para valer a pena uma taxa tão elevada. Até 1,2 é o teto. E o REC R11 está nesse teto, tá? Esse fundo, o REC R11, ele tem 94% do patrimônio em CRIs, ou seja, a principal estratégia dele de fato é investir em certificados de recebíveis imobiliários, o que é bom, porque ele é um fundo de papel e a gente espera isso mesmo. E esses CRIs, 77% deles são atrelados e reajustados à inflação. Isso casa exatamente com o que eu te falei agora, com o fato da inflação ter vindo negativo um tempinho atrás e os rendimentos desse fundo terem caído tanto, tá bom? E 17% do retorno desse fundo imobiliário, né, dos contratos estão atrelados ao CDI. Tem um pedacinho de dinheiro ali também em caixa, tá? Que é o valor ali em renda fixa. Fechou? Esse é o fundo imobiliário, o primeiro fundo imobiliário aqui da lista de 5 que a gente vai falar hoje. O segundo o segundo de hoje é o IRDM11. Esse aqui é um dos queridinhos dos investidores em fundos imobiliários. Ele é um fundo que tem uma estratégia de principalmente investir em certificados de recebíveis imobiliários, então ele é considerado um fundo imobiliário de papel, mas oficialmente ele é um fundo híbrido, porque a gestão desse fundo, os gestores são muito ativos. Eles têm uma parte relevante do patrimônio que eles investem em outros fundos imobiliários. Então eles ficam comprando e vendendo outros fundos imobiliários, e aí, obviamente, conforme esses fundos imobiliários pagam rendimentos, eles também recebem essa grana e repassam aos cotistas, tá? Então, eles tentam ganhar dinheiro com os CRIs, ou seja, com dívidas imobiliárias, mas também tentam ganhar dinheiro através de negociação de outros FIIs, tá? Se você olhar, o patrimônio líquido desse fundo é gigante, tem 3,4 bilhões de reais. É um dos maiores fundos imobiliários da Bolsa de Valores. E aí, quando eu falo que a estratégia dele é investir em CRIs, mas também rodar fundos imobiliários, isso é porque 65% hoje da carteira dele está atrelada em certificados de recebíveis imobiliários, em papel, de fato. Enquanto 25% está atrelado em fundos imobiliários. Então, ele investe, por exemplo, no REC R11, ele pode investir no DEVA 11, HCTR 11, onde ele quiser, tá bom? Ele compra e vende cotas de fundos imobiliários da forma que ele entender. Por isso que a gestão dele é considerada uma gestão muito ativa, porque ela está fazendo negociação o tempo inteiro, todos os meses. Dessa forma que ele tenta buscar um retorno maior aos cotistas. Isso faz com que o fundo seja um fundo considerado de maior risco. Por isso que você não deveria ter muito do seu patrimônio alocado nesses fundos. Você tem que diversificar para poder diminuir o risco da sua carteira. Agora, voltando à questão aqui de P sobre VP, vamos falar de preço. Como eu te falei, fundos de papel a gente pode usar o P sobre VP como um bom indicativo de preço. O P sobre VP desse fundo hoje está em 1,01. É como se você então estivesse pagando R$ 1,01 numa moedinha de R$ 1. Está muito próximo do que seria de fato o valor patrimonial desse fundo. Ah, Lucas, mas está um pouquinho mais caro, estou pagando um pouco de ágio. Mas é muito pouco. Para você ter uma ideia, esse fundo imobiliário, por ser um dos queridinhos da Bolsa, ele raramente fica a um preço sobre valor patrimonial tão próximo de 1 como a gente está vendo. A gente chegou a ver, 1 ano e meio atrás, o P sobre VP desse fundo está em 1,4. Nossa, aquilo lá era insano. Quem comprou esse fundo imobiliário, o IRDM11, pagando 1,4 de valor patrimonial, putz, perdeu muito dinheiro, porque pagou com ágio muito alto, pagou muito caro pelas cotas. E aí, por melhor que seja o fundo imobiliário, se você pagar caro por alguma coisa, você definitivamente vai
perder dinheiro, ou tem uma chance muito grande disso acontecer, beleza? Por melhor que seja, sei lá, um iPhone, que é um celular que as pessoas consideram como um celular muito bom, se você pagar muito caro por ele, dificilmente você vai fazer um bom negócio. Independente, ele pode ser um baita aparelho celular, pode ser um negócio top de linha, mas não adianta você pagar muito caro. Ele já é caro, mas se você paga, sei lá, muito mais, você vai estar fazendo um péssimo negócio. Então, é muito importante que você compre bons ativos a bons preços. Fechou? O dividend yield desse fundo imobiliário nos últimos 12 meses está em quase 15%, para ser mais preciso, 14,9%. Ele, inclusive, divulgou recentemente o pagamento dos dividendos de dezembro. Vieram dividendos, né, vieram rendimentos mais baixos, o mais baixo do ano, mas isso tem ainda total influência com o cenário de deflação que eu contei para vocês agora há pouco, tá? Então, é um fundo que deve ter o preço da cota ainda apanhando do mercado, o que é ruim para quem tem o preço, para quem já tem cotas do fundo, porque você vê o patrimônio, né, menor, você vê o seu patrimônio menor do que poderia, mas se você não vai vender e se você enxerga isso como uma oportunidade de compra, o cenário é excelente. Quer dizer que você consegue comprar bons ativos pagando um preço mais próximo do justo ou até pagando menos do que de fato ele vale, tá bom? A taxa desse fundo imobiliário é de 1% ao ano, que é uma taxa que, como eu te falei, até 1,2% eu considero como ok, então 1% é muito bom. E 65% desse fundo imobiliário está em CRIs, né, em certificados de recebíveis imobiliários, e 25% em outros fundos. Praticamente 53% dos contratos estão atrelados ao IPCA, a inflação, 20% a CDI, e depois o resto ali está investido em outros fundos imobiliários, e todos aí os contratos podem ser, depende, né, de cada fundo, de cada contrato, não dá para a gente medir isso através do IRDM11. Fechado? Vamos para o nosso terceiro fundo imobiliário, é um fundo imobiliário de tijolo, é o XPLG11. Esse é um fundo de menor risco, ele, vamos dizer assim, que é como se fosse um transatlântico, né? Então, independente se a maré está com uma turbulência ou não, ele vai balançar muito menos do que um jet ski, muito menos do que uma lancha. O XPLG11 é um fundo imobiliário desse tipo. Ele é um fundo de patrimônio líquido de 3 bilhões de reais, para ser mais preciso, 3,1 bilhões, que é gigante. E ele é um fundo que atua basicamente no setor logístico, tá? Então ele atua com galpões logísticos, alugando esses galpões para empresas que queiram estocar seus produtos, que queiram ali fazer eventualmente, né, um estoque de matéria-prima. Então o foco dele é um galpão logístico, que são aqueles prédios enormes, com pé direito muito alto, praticamente sem colunas, né? Quanto menos coluna tiver, melhor, porque melhor você consegue aproveitar o espaço. E esses fundos, os bons fundos, têm galpões logísticos próximo de boas rodovias dos grandes centros do país, dos grandes centros econômicos. É isso que faz um fundo imobiliário logístico se destacar, tá bom? Ele é um fundo que o P sobre VP dele está em 0,86, agora preste atenção, porque preço sobre valor patrimonial de fundos de tijolo não são tão bons indicativos de preço quanto os fundos de papel, porque eles demoram para ter o valor patrimonial atualizado. Diferente dos fundos de papel, que existe a marcação ao mercado, que ele é atualizado com uma frequência muito grande, o fundo de tijolo, normalmente, ele tem o valor patrimonial atualizado uma vez ao ano. Uma vez ao ano, é muito pouco. Então, você pode ver algumas distorções aqui no valor patrimonial do fundo. Por isso que não é tão fiel assim você usar esse indicador como um bom balizador de preço. Você pode usar como um dos balizadores de preços, mas não como único. Beleza? Outros indicadores você precisa comparar com o preço de outros, o preço, né, do fundo imobiliário de outros fundos do mesmo segmento, porque você consegue equiparar. Seria legal você comparar com o valor do metro quadrado, quanto que está valendo os imóveis daquele fundo imobiliário versus fundos imobiliários semelhantes. Então, você precisa usar outras ferramentas para conseguir fazer uma boa identificação de preço justo, tá? Mas o P sobre VP é um bom indicativo para você começar a sua análise no quesito preço para os fundos de tijolo. Ainda que não seja muito, muito bom, eu não descarto ele. Vale a pena usar, tá? Taxa desse fundo, 0,95% ao ano, uma taxa muito boa. E para fundos de tijolo, a gente espera que realmente a taxa não seja muito alta, porque ele é um fundo de menor risco. Como eu te falei, se o fundo atua em um segmento de maior risco, tudo bem você pagar um pouco mais para o gestor, desde que ele entregue mais resultado. Para um fundo de menor risco, não faz sentido ficar pagando muito caro de gestão, né? Ficar pagando uma administração muito alta.
Porque o risco do fundo é menor. Então, se o risco é menor, você espera que o gestor precise arriscar menos, precise buscar menos, né, ousadia ali no mercado. Então, por isso, você não deveria pagar tanto. O dividend yield de fundos de tijolo são menores do que fundos de papel, até porque o risco é menor. Atualmente, ele está em 8,5%, tá bom? Ele tem 13 ativos dentro da carteira, o que é uma diversificação excelente, distribuído em 6 estados, o que é muito bom. Você tem diversificação regional também. Ele tem 57% dos contratos com os seus inquilinos, né? Então, com as empresas que usam esses galpões, atrelados ao IPCA, que é muito comum. Normalmente, no mercado imobiliário, você tem contratos atrelados ao IPCA ou ao IGPM, que são contratos relacionados à inflação, beleza? Por isso, inclusive, que dizem, né, ser tão bom você conseguir, você ter fundos imobiliários e você investir no mercado imobiliário para proteger o seu patrimônio contra a inflação. Porque se os contratos são reajustados pela inflação, você vai, conforme a inflação sobe ao longo do tempo, você vai ter seus contratos também subindo, logo você vai crescer os seus rendimentos, pelo menos com o valor da inflação. E ainda assim, você costuma ter contratos que pagam acima da inflação, né? Então, fundos imobiliários, assim como imóveis, são bons investimentos considerados para aqueles que querem proteger o patrimônio com a inflação. São bons investimentos considerados para aqueles que querem proteger o patrimônio contra a inflação. Estou te repetindo isso porque, obviamente, vai depender do imóvel, vai depender de onde ele está localizado, não é qualquer imóvel que vai conseguir fazer isso, tá? São bons imóveis em boas localizações. Mas, no geral, imóveis sempre se mostraram bons investimentos. O que eu gosto de dizer é o seguinte: dificilmente você encontra uma pessoa que tem muito dinheiro, ou seja, pessoas milionárias, que não tenham imóveis. E se pessoas milionárias costumam ter imóveis, a gente pode considerar que imóvel deve ser um investimento, sim, bem interessante para você considerar ter na sua carteira. E se para nós, pequenos investidores, ter imóveis físicos custa muito caro, exige muito dinheiro, vai ter que cair num financiamento e pagar juros, o que destrói o nosso retorno, fundos imobiliários aparecem aqui como uma excelente forma da gente conseguir fazer esse tipo de investimento. Fechado? Vamos para o nosso quarto fundo imobiliário de hoje. É um fundo imobiliário também de tijolo, é o PVBI11. Ele é um fundo de lajes corporativas, então ele é um fundo que atua no setor de lajes corporativas, escritórios, tem um patrimônio líquido de quase R$ 1 bilhão, então não é tão grande assim quanto o XPLG11, como a gente acabou de dizer, mas ele é um fundo que tem uma característica bastante interessante, porque ele é um fundo que tem imóveis de excelente qualidade, tipo top, imóvel AAA, localizado nas melhores regiões de São Paulo, então todos muito próximos ali da Faria Lima, que é uma região que costuma ter uma vacância extremamente baixa e costuma ter muita procura. E se tem muita gente querendo ter o seu alugar a sua sala de escritório naquele imóvel, quer dizer que normalmente você consegue alugar por preços maiores. Quando você tem uma demanda muito grande para uma oferta baixa, quem tem os imóveis, nesse caso, consegue negociar, no geral, melhores contratos, tá bom? Ele está, nesse momento, com P sobre VP de 0,92, então está também com desconto, cobra uma taxa de 1% ao ano de administração, e o dividend yield desse fundo está em 7,4%. Poxa, Lucas, mas o dividend yield está baixo. Sim, ele está baixo, justamente porque esse fundo tem imóveis de melhor qualidade, em localizações top. Então, ao longo do tempo, você vai ver esse dividendo crescendo, mas também você vai ver o valor patrimonial do fundo crescer. Isso porque esses imóveis muito bem localizados e de primeira linha costumam ser reajustados, costumam se valorizar ao longo do tempo acima da própria inflação. E tem um ponto bastante interessante aqui sobre esse fundo. Esse é um fundo que recentemente vem fazendo algumas mudanças no portfólio. Ele está incorporando um imóvel na Vila Olímpia, que é uma região também bastante buscada aqui de São Paulo, e ele está vendendo uma participação relevante em um imóvel que ele tem na carteira. E essa venda ela é bem interessante porque esse fundo imobiliário comprou o imóvel há menos de 2 anos por R$ 32 mil o metro e está vendendo em menos de 2 anos esse imóvel por 37 mil metros. Então, veja que só em 2 anos ele conseguiu ali R$ 5 mil por metro quadrado a mais de valorização. Então, além dele estar bem localizado, ele consegue fazer bons negócios quando ele decide, por exemplo, né, quando o gestor entende que vale a pena fazer alguma reciclagem no portfólio, beleza?
Esse fundo, inclusive, nos próximos meses deve aumentar os rendimentos um pouquinho, mas por muitos meses, justamente pelo ganho de capital que ele teve na venda desse imóvel. Fechou? Então, dessa forma, esses fundos top de linha com bons imóveis conseguem ir gerando também retorno aos cotistas. Ele tem 4 ativos na carteira, todos localizados no estado de São Paulo e praticamente todos localizados próximo da região da Faria Lima. Para quem conhece aqui em São Paulo, sabe que é uma região bem procurada por escritórios. Fechado? E o nosso quinto e último fundo imobiliário de hoje é o URPR11. Por que eu deixei esse fundo por último? Ele é um fundo de altíssimo risco, mas que também tem entregue alto retorno. Então, ele é um fundo que você, se quiser estudar e for colocar na sua carteira, deve não colocar muito dele, porque, como eu te falei, ele é um fundo de alto risco. Mas é sempre legal você ter fundos de maior risco, porque justamente eles conseguem te dar retornos maiores. Logo, eles conseguem te ajudar a aumentar o retorno da sua carteira. Se você tem, por exemplo, como eu, um PVBI11 que paga um retorno menor, mas ele tem uma excelente segurança e um baixo risco, eu posso me dar o luxo de colocar na minha carteira um fundo de maior risco, não na mesma proporção, mas eu posso ter fundos de maior risco que me ajudem a elevar os rendimentos da minha carteira. Dessa forma, eu consigo ter uma carteira pagando bons rendimentos com um equilíbrio legal de risco. Fechado? O RPR11 é um fundo que tem crescido bastante. Ele é um fundo relativamente novo, mas ele já é um fundo de 1,2 bilhões de reais. E eu tendo a dizer que assim que o mercado de fundos imobiliários ficar um pouquinho melhor, se recuperar um pouco mais, esse fundo vai crescer mais ainda, vai fazer novas emissões de cota, tá bom? Escreve aí o que eu estou te falando, porque eu tenho certeza que isso vai acontecer. O P sobre VP desse fundo está em 0,97. Então, hoje ele está com deságio do que de fato é o valor patrimonial do fundo. E além disso, a gente vê a taxa cobrada por esse gestor de 1,2%. Como eu te falei, é o teto que eu considero o limite da taxa aceitável para nós cotistas pagarmos. Para um fundo de alto risco, com alto retorno, tudo bem você pagar uma taxa um pouco maior, porque afinal de contas o gestor, né, tem ali um trabalho mais ativo na carteira. O dividend yield desse fundo atualmente está em 19%. Isso quer dizer que nos últimos 12 meses ele pagou 19% de dividend yield. Em outras palavras, quer dizer que se ele continuasse pagando isso em 5 anos, você teria todo o valor que você comprou na cota retornado em forma de rendimentos, fora o próprio valor da cota. Isso para você ter uma ideia de uma forma legal de você interpretar o dividend yield, tá bom? Então, dividend yield de 19% é bem alto, galera. Bem alto mesmo, bem acima da média. Eu tendo a dizer que se não for o maior dividend yield do mercado de fundos imobiliários, deve estar nos top 5. Ele tem 88% dos contratos atrelados ao IPCA, até por isso que é normal que a gente veja que os dividendos, né, que os rendimentos caíram, por causa da história da deflação, que a gente conversou mais cedo, e 12% atrelados ao IGPM, que também é relacionado à inflação. Então, ele é um fundo que está totalmente ligado à inflação. Praticamente 100% ali dele está atrelado à inflação. Beleza? Então, em momentos de deflação, esse fundo vai sofrer com os rendimentos. Em momentos em que a inflação volta para patamares normais ou até mais altos, esse fundo vai crescer os seus rendimentos bastante, consequentemente, o preço das cotas virão junto. Fechado? Então, no mercado de fundos imobiliários, fique atento ao ciclo de mercado e fique atento para as melhores horas de você fazer um investimento com olhar de longo prazo, tá bom? Se você ficar aí perdendo, seguindo a manada, seguindo notícia, ficar vendendo fundo imobiliário na hora errada e comprando na hora errada, a chance é que você vai perder dinheiro nesse mercado e você vai ficar bastante frustrado e perder uma excelente oportunidade de gerar riqueza com os fundos imobiliários, que são uma excelente forma de você gerar riqueza e com dividendos. Fechado? Atenção, resumo final aqui, para você sair dessa live de hoje absolutamente craque sobre fundos imobiliários. Fundos de papel trabalham, como a gente falou, com dívida. Portanto, você espera que eles entreguem um retorno maior, porque eles buscam riscos maiores. E no curto prazo, os rendimentos dele são mais voláteis. Então, inflação alta, inflação subindo, os rendimentos sobem. Inflação caindo, a inflação baixa, os rendimentos caem. Essa é a dinâmica. Nos fundos de tijolo, isso também acontece, mas eles acontecem de forma bem mais lenta, tá? A inflação é ponto-chave desse mercado. Se você olhar e ver que a gente teve deflação e os rendimentos caíram, fica tranquilo. Isso não tende a acontecer ao longo do tempo. Como eu te falei, é muito mais comum você ir no mercado e encontrar os produtos mais caros do que na semana anterior, do que você ir ao mercado e encontrar os produtos mais baratos. Portanto, relaxa. Se a gente teve deflação por algum tempo, por 3 meses seguidos, isso não deve continuar acontecendo.
já acabou de acontecer, a gente não deve voltar a ver isso acontecer tão cedo de novo. Fundos de tijolo, fique atento à taxa de vacância, ou seja, se aquele fundo tem inquilinos de fato alugando os imóveis ou não. Esse é o principal ponto que você deve ter atenção, porque se não tem inquilino alugando o imóvel, não tem rendimento, não tem receita. Se não tem receita, não tem rendimento. Então, vacância alta, provavelmente os rendimentos do fundo estão baixos, tá? Fique atento à vacância. E em relação à taxa Selic muito alta, acaba migrando grande parte dos investidores que agem pela emoção para renda fixa. Isso é ruim se você já está posicionado, porque o preço da cota cai. Por outro lado, é uma excelente oportunidade de você aproveitar e comprar cotas com desconto, porque a Selic não vai ficar alta do jeito que está para sempre. Em algum momento a gente vai ver a taxa Selic caindo. E nesse momento, anota o que eu estou te falando, as cotas dos fundos imobiliários vão começar a subir e vão subir rápido. Então, se você for esperar a Selic cair para só depois comprar a cota dos fundos imobiliários, quando você fizer isso, você já vai chegar atrasado e já vai pagar caro por essas cotas. Fechou? Por isso, eu estou te falando tudo isso que é muito bacana você ter sempre uma carteira diversificada. A minha carteira é bastante diversificada, mas ela é ainda, né, dentro dos fundos imobiliários. Eu tenho um número razoável de fundos. Hoje eu estou com 12 fundos imobiliários em carteira, o que eu considero uma diversificação bastante interessante. E quando eu olho para a minha carteira como um todo, eu tenho fundos imobiliários, eu tenho ações, eu tenho um pouco de renda fixa também. Então, a minha carteira também é diversificada. Afinal de contas, né, é isso que nos protege do grande risco. Fechado? Espero que você tenha gostado da live de hoje. Espero que você tenha ficado craque em fundos imobiliários. Se você aproveitou tanto quanto eu gostei dessa live, não esquece de deixar o seu like e até a próxima. Grande abraço.